Olá, pessoal! Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é mais uma mensagem curta, produzida pelo Ministério Momento de Liberdade, o seu canal de mensagens cristãs, que tem por objetivo trazer o conhecimento da verdade que liberta e transforma. Agora, 5 super dicas para você. Assista ao vídeo até o final, pois tem um momento abençoador da oração. Após assistir, deixe o seu like. Inscreva-se no canal e apoie este projeto. Ative o sininho das notificações para ficar sabendo quando for publicado um novo vídeo. Compartilhe os vídeos com as pessoas que você ama. O Ministério Momento de Liberdade agradece a sua atenção, confiança e apoio. Vamos a mais uma mensagem. Momento de liberdade. Cristo vive em mim. Gálatas 2, de 19 a 21. Está escrito: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. I, Robot, em inglês, ou Eu, Robô, em português, é o título de uma produção cinematográfica americana lançada em 2004, pertencente aos gêneros ação, suspense e ficção científica, que contou com a direção de Alex Proyas, nos estúdios da 20th Century Fox, e a roteirização baseada em alguns contos do livro que leva o mesmo nome de autoria de Isaac Asimov, um escritor e bioquímico norte-americano nascido na Rússia, considerado um dos mestres da ficção científica. O longa-metragem conta a história que se passa em 2035, quando a sociedade tem a participação de robôs em suas atividades rotineiras e o relacionamento entre homens e máquinas é harmonioso. Os robôs servem aos seres humanos nas mais diversas tarefas, como fazerem entregas, coletar o lixo, auxiliam nos afazeres domésticos e servem como assistentes dos seres humanos em todas as áreas da atividade profissional. Quando o Dr. Miles, um brilhante cientista da US Robotics Corporation, aparece morto nas instalações da empresa, a polícia é acionada para investigar o caso, e o detetive de homicídios Dale Spooner, Will Smith, é chamado para estar à frente das investigações. Spooner é um homem que não se sente muito confortável diante do contexto daquela sociedade altamente robotizada e procura viver de modo mais simples possível. Ele começa a trabalhar com a principal hipótese de que um robô seria o suspeito de ter praticado o crime, apesar de não ser descartada a probabilidade de se tratar de um suicídio. O detetive conta com a ajuda da psicóloga de robótica, doutora Susan Calvin, Bridget Moynihan, que acha pouco provável que um robô seja o responsável por um crime, uma vez que eles são confiáveis devido à sua programação de fábrica com as 3 leis robóticas que garantem a segurança aos seres humanos. À medida que Spooner aprofunda as investigações e cada vez mais se aproxima da verdade, ele passa a ter a necessidade de preservar a sua própria vida, pois sofre ataques dos robôs que procuram fazer com que ele não descubra o que de fato aconteceu. Mas o detetive se depara com algo maior e mais perigoso, ao ponto de significar uma real ameaça à própria existência humana. Cristo se ofereceu a Deus em sacrifício no lugar do ser humano pecador. A sua morte na cruz foi para pagar pelos pecados daqueles que se arrependeriam e se converteriam. Mas
Cristo ressurgiu ao terceiro dia e hoje está assentado à direita de Deus, o Pai, intercedendo pelos seus. Todo cristão tem o compromisso firmado com Cristo de imitá-lo fielmente por meio da fé e nisto dar testemunho de que Cristo vive. No entanto, viver o Evangelho é viver a Cristo, ou em outras palavras, é permitir que Cristo viva em si. O Dr. Miles foi morto, mas permaneceu vivo à medida que a sua obra era presenciada pelas demais pessoas que tinham as suas criações robóticas em seu lar. Uma vez convertido, aquele que se torna cristão sai da morte espiritual e passa para a vida e está apto a dar testemunho de Cristo a todas as outras pessoas. Viver só vale a pena se for para viver a Cristo em sua graça, como diz Paulo, e testificar que vive eternamente o seu Redentor. Voltar às obras da lei é cair da graça e dizer que Cristo morreu em vão. Viver a lei é tentar viver por seus próprios méritos, embora a lei não tenha sido dada para a justificação, mas para apenas apontar o pecado do homem e a sua incapacidade de viver segundo a vontade do Senhor. O cristão vive o Evangelho, mas não está isento de pecar, porque diferentemente de um robô, ele tem a escolha de obedecer. Cristo deseja que o obedeçamos por amor e não por atos mecânicos. Na sociedade moderna, os valores eternos contidos no Evangelho são abandonados e facilmente trocados por algo mais palatável e superficial. Daí a facilidade em trocar seres humanos por máquinas. Ama-se as coisas e usa-se as pessoas. É a inteligência artificial, circuitos e engrenagens tomando o espaço de bons relacionamentos que fazem bem ao coração e trazem o crescimento pessoal. Nada pode substituir o amor e o calor humano, pois as pessoas têm mais valor que máquinas. O cristão é aquele que ama as pessoas e usa as coisas. Se no filme existe a segurança quanto às leis da robótica, em Cristo o ser humano está seguro por não correr o risco de ser abandonado, porque aquele que o amou e se entregou por amor ao seu povo tem poder para encaminhá-lo até o seu destino, a eternidade ao lado de Cristo. Convido você a fazer esta oração. Senhor Deus, santificado seja o teu nome. Declaro crer que Cristo está vivo, assentado à sua direita, intercedendo por todos aqueles que pertencem ao seu povo. Cristo é a vida e só vale a pena viver neste mundo se for a Cristo. Portanto, conceda-me discernimento espiritual para que eu viva o verdadeiro Evangelho e recuse os falsos ensinamentos. Peço-te que não permitas que eu caia da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque sei que só há justificação se for pela fé no Filho de Deus. Rogo-te que operes e concedas todas estas coisas aos meus irmãos em Cristo. Agradeço-te por ouvir e atender a minha oração, segundo a tua vontade, pois eu a faço no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém.